Geeks na área mais uma vez para vocês aqui. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre esses ralis aí e emoções das criptomoedas, beleza? Trouxe aqui um time de peso para conversar com a gente, mas depois da vinheta. Bora lá. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um time de peso hoje. Rui Matinei. Fala, pessoal. Prazer estar aqui. E eu tô aqui hoje porque eu quero ganhar criptomoedas navegando na internet. Bom objetivo. Fábio Garcia. E aí, galera, tudo bem? Eu tô aqui porque eu quero aprender com o Rui como ganhar dinheiro navegando na internet. E o Rafael Costa. Boa tarde, galera. Show, gente. Beleza. Eu já quero trazer de cara aqui algumas notícias que a gente trouxe aí que movimentaram o mercado das criptomoedas nas últimas semanas. Eu vou pedir para a gente compartilhar aí as imagens. A primeira notícia aqui que a gente está trazendo é que o Bitcoin cai 54% só em 2022, tá? Algumas notícias bombásticas, assim, né? Poxa, a gente vê quantas vezes o Bitcoin aí já nasceu, morreu, e a gente cada vez tem aí um sentimento de se vai para frente, se não vai. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas uma informação importante que eu quero trazer é que não foi só o Bitcoin que caiu, né? O Ethereum caiu aí 61% desde o início do ano. O S&P, que é um índice americano, lá caiu 18%, Nasdaq caiu 28% também. Então, todo o mercado aí mundial está caindo como um todo, e o Bitcoin não diferente também está seguindo a mesma tendência, tá? A segunda notícia que eu quero trazer é referente aos Fear and Greed. É um índice que mostra o otimismo referente ao Bitcoin e às criptomoedas. Esse índice ele traz diversos cenários aí, não só para o Bitcoin, mas hoje ele está trazendo um valor ali de aproximadamente 20, que é pessimista, ou seja, isso quer dizer que esse custo do Bitcoin atual está um pouco mais barato do que deveria estar, né? Um mercado muito otimista representa que os valores podem estar sendo negociados aí acima do valor ideal deles. Lembrando que esse índice aí, né, é de 0 a 100, né, cara? Então, exato. Tá extremamente baixo, né? E se você perceber ali, a gente está em 20 hoje, mas a gente vem de uma crescente aí, que a gente estava em 6 no mês passado. Então, ele até recuperou um pouquinho o nosso número aqui, mas ainda é um mercado que está bastante aí com Afetado, medo, né? Está gerando medo no pessoal, exatamente. A terceira notícia que eu quero trazer é que a ONU recomenda aí que os países em desenvolvimento parem de divulgar anúncios em Bitcoin. O porquê, né? Existe uma seção ali da ONU que trata esses serviços tecnológicos e eles estão sugerindo ali que a gente pare que os países aí parem de divulgar a utilização do Bitcoin como principal ou uma ferramenta aí promissora para os próximos anos. Isso porque eles entendem que cada país deve criar a sua própria moeda digital ali, ou tenha formas de controlar isso internamente de cada país, né? Isso é interessante porque remete um pouco, até onde eu sei, à origem do Bitcoin, né? Sei, Fábio e Rafael, mas até onde eu conheço a história, a pessoa que criou o Bitcoin lá, ele criou porque queria substituir a moeda real, né? Então, teoricamente, você deixaria de usar o dinheiro de papel para usar o Bitcoin, né? E é engraçado como, com o passar dos anos, o Bitcoin passou a ser atrelado ao valor da moeda de papel, né? Então, hoje é transacionado, vende, tem traders de Bitcoin e tal, e a galera compra e vende como se fosse uma ação, uma coisa relacionada ao mercado de capitais, né? E um dos objetivos dele é justamente não ter o governo por trás, né? Exatamente. Ele é ser totalmente centralizado, o que a ONU quer que seja mais do mesmo, só que seja virtual. Quer que o governo controle isso também. E essa indicação da ONU corrobora com o que a China e com o que alguns outros países fizeram a respeito de não incentivar a criptomoeda, pensando em fortalecer a moeda oficial do país, né? Então tem a briga pela centralização ou descentralização, né? Exatamente. O pessoal pegou o conceito lá que tinha muito disso de independência, né? O Fábio lembrou bem de ser algo que não dependesse do governo, né? E está transformando isso tem até papo do real digital, né? Então, até no Brasil já tá rolando esses papos aí de ter uma moeda digital voltada para o próprio país, né? Então, não sei, parece que desvirtuou um pouco da origem. Né? Será que isso também não tá vindo um pouco tarde, né? Já faz tempo que a gente vê, já faz tempo que o Bitcoin tá na área aí, e a ONU agora tá tentando reverter uma coisa que eu acho que já foi longe demais para ser parado, né? Acho que é uma recomendação ali, mas eu não entendo que isso gere algum
uma real efeito no mercado de Bitcoin mesmo, ou de outras até porque o número de criptomoedas hoje é bem extensivo, né? A gente conversava um pouco ali antes, que não tem muito pré-requisito para você conseguir gerar uma criptomoeda, né? Desde que você tenha uma série de algoritmos lá e consiga mexer naquele código e gerar, a partir daí você tem, em tese, uma criptomoeda, né? O Fábio acho que conhece melhor tecnicamente, mas não tem muita restrição, assim. Então, tem vários papéis, entre aspas, né, hoje em dia. Então, não sei, acho que o ano tá meio atrasado, né? Ou pode ser que eles tenham uma pegada sustentável nisso também, né? Que cada vez que vai diminuindo a quantidade de bitcoins, cada vez fica mais difícil de você gerar novos, né? Tem isso também. O que consome mais energia, o que aumenta o gasto de produção, enfim, o Bitcoin, ele foi programado para ser produzido 21 milhões de unidades só. E mais de 90% já foi minerado, digamos assim, né? E presume-se que vai concluir esses 21 milhões em 2140, mais ou menos. Só que cada vez aumenta muito mais a complexidade. Você vai gastando energia. Mais recursos, mais processamento para ter o mesmo resultado que se tinha antes, né? Exatamente. A complexidade, ela está relacionada, na verdade, ao custo, né? Vai se tornando mais caro, né? É mais complexo computacionalmente, mas por isso que as coisas, os periféricos aí vão se tornando cada vez mais difíceis de se tornarem efetivos para resolver as equações. É algo que a gente ouve muito, né? Minerar bitcoins, mas o que é isso, né? Calma lá, que eu tenho mais uma notícia. A gente já entra no Papo Geek. Pera lá. A minha última notícia é que o mercado de cripto superou aí $1 trilhão de valor. Ou seja, todas essas notícias aqui dizendo, né, que o Bitcoin está caindo, que a gente tem outras moedas aí sofrendo um pouquinho. Enfim, o mercado mundial realmente pós-pandêmico aí tá tudo sofrendo, mas ele está crescendo consideravelmente, né? $1 trilhão aí não é pouca coisa sendo movimentado. E aí, para a gente entrar daqui a pouquinho no Papo Geek, eu quero entender se toda essa volatilidade está relacionada ao mercado financeiro, né? Ou à plataforma onde essas criptomoedas estão hospedadas e como elas funcionam. Então, vamos entrar no Papo Geek para ter um papinho um pouco mais tecnológico. Então, bora lá. Garcia, mata a nossa curiosidade. Conta um pouquinho pra gente aí como é que funciona o blockchain, que todo mundo fala. Cara, vou tentar explicar de uma forma mais não tão técnica assim, né? Pra tentar, né? Vamos ver se eu consigo. Cara, o blockchain é como se fosse um banco de dados. Acho que banco de dados todo mundo sabe o que é, né? É um lugar que se armazena dados. Por isso que chama banco de dados, né? Só que ele é um banco de dados distribuído. Vamos pensar um Banco Garcia, para não usar o nome de nenhuma instituição. Vamos ignorar as redundâncias, obviamente que os caras têm isso replicado, mas eu tenho o meu banquinho lá que eu guardo o saldo de todos vocês. Então, pensando no cenário que cai um meteoro lá no meu banco e destrói tudo, acabou. Se não tiver backup, obviamente, né? Foi-se perdido e esse banco não é mais recuperável. Na blockchain, não. Na blockchain é um banco que é distribuído por toda uma rede no mundo todo. Então, se você tem um nó lá na blockchain, você tem uma cópia fiel do que está lá em Singapura, na Alemanha, na Rússia, em qualquer lugar. Se você destruir aquele nó, a informação permanece, o dado permanece. Continua. Você pode destruir 99,999% sobre um computador que tem a cópia da blockchain, ela ainda consegue ser recuperada, porque ela é descentralizada, né? E como que ela funciona, vamos assim dizer? Eu quero mandar dinheiro para o Rui. Vamos entender o que é block e o que é chain. Eu quero mandar, falar da rede de Bitcoin, né? A rede blockchain para Bitcoin, ela pode ser usada para N coisas. Eu vou mandar dinheiro para o Rui, então eu tenho minha carteira, eu vou colocar lá que eu quero mandar 10 Bitcoins para o Rui. Eu vou colocar a data de hoje e vou assinar. Só que isso não vai de forma de texto compreensível, não vai numa linguagem natural. Ele faz alguns cálculos e gera um hash com todas as informações. E esses hashes eles vão sendo colocados em blocos. Tá? Todas essas transações elas vão sendo colocadas em umas caixinhas, assim, aí que vem a parte de bloco. Tá? E na rede do Bitcoin, a cada 10 minutos, esse bloco fecha, vamos assim dizer. E ele fecha e ele fica sem nome. O que é o nome do bloco? Ele é um hash que é composto de todos esses hashes, ou seja, essas transações que foram feitas e colocadas ali dentro, e também ele tem o hash do bloco anterior. Aí que vem a parte do chain, né? Eles são interligados um ao outro. Uma corrente. Aí esse bloco não tem nome. Como que esse nome vai ser gerado? Ele também é um hash que é um número aleatório que ninguém sabe qual é ainda. Aí que entra a mineração. Tem milhares de máquinas no mundo que ficam, entre aspas, chutando esse número até que alguém descubra. A partir do momento que alguém descobriu esse número, esse bloco passa a se chamar esse número, vamos assim dizer, e o cara que descobriu ganha uma recompensa em Bitcoin. Então, minerar Bitcoins é você descobrir o hash desse bloco. E a partir desse momento que ele é validado, essas transações elas são efetuadas e os dinheiros transferidos. Entendi. Então, a mineração
ela nada mais é do que a abertura do caminho para que esse bloco seja negociado. Conhecer, validar e descobrir qual que é o número que dá origem a esse blocão. Assim. Ele é um método força bruta mesmo, Fábio. Ele vai Tentativa e erro mesmo. tentativa e erro até acertar. E cada vez vai ficando mais complexo, o número vai ficando mais difícil de você chegar nele. Por isso que hoje a gente está em 2022, o Bitcoin surgiu em 2008, 31 de outubro, se não me engano. Já foi minerado 90% dele. Porém, esses 10% a gente estima que vai ser concluído lá em 2140 só. Para ter ideia do esforço que vai ser minerar os próximos. E esse hash que ele tem que ficar acertando, ele tem um tamanho fixo ou... Não, ele varia. Ele varia. Ele varia. E isso que vai tornando cada vez mais complexo e a necessidade de Mais mais poder processamento, de computacional. mais poder para poder Isso. gerar. Teve um artigo da JP Morgan que saiu 2 dias atrás, quer dizer, 2 dias atrás, não sei quando que as pessoas vão ver o vídeo, né? Foi ali pelo dia 15 de julho de 2022, que eles estimaram que caiu o custo para você gerar um Bitcoin. Ele era, em média, $24 mil para você gerar um Bitcoin. Esse valor é composto de várias variáveis, vamos assim dizer, né? Mas a maior dela é gasto energético. Ele caiu para $13 mil. Também é muito de acordo com a região, né? Se produzir na Venezuela, que é uma energia bem barata, é diferente dos Estados Unidos. Então tem essa variação. E essa queda, presume-se que os hardwares melhoraram. Mas mesmo assim, para chegar nos últimos Bitcoins ali, vai ter que melhorar mais ainda. E esse custo, ele tá... Eu já vi notícia dos caras que criam data center lá no meio da neve, lá para economizar ar-condicionado para os equipamentos. Eles têm máquinas específicas para isso, né? Que além de fazer muito barulho, elas esquentam demais. Então os caras criam nesses lugares que é muito frio já para tentar diminuir um pouco desse custo de refrigeração. É uma boa estratégia, né? Já é As farms, né? no ar-condicionado ali, já é um Bom, fator então menos. o blockchain ele é uma garantia transparente da rede toda de que os dados que estão ali eles são íntegros. Você não São tem íntegros. como você... E esses hashes eles são aleatórios, mas eles não existe uma lista, não existe num cofre onde estão todos, né? Não, todos os 21 milhões ali. Né? Não existe. Tá disperso em toda a rede. E quem tem acesso... E a partir desse momento a rede toda sabe o que aconteceu, então é divulgado para todo mundo. Por isso que tem essa descentralização, né? Então, isso que é o legal do blockchain, né? Não é um lugar único. Qualquer nó que está lá pode ter informação como um todo. Ele não consegue saber que eu mandei dinheiro para o Rui especificamente. Ele sabe que aquela transação aconteceu naquele momento para um destinatário, mas ele não consegue saber, tipo, que foi 1000 bitcoins para o Rui. Senão, vou lá no LinkedIn procurar quem que é o Rui e vou lá roubar ele. Entendeu? Não dá esse nível de transparência. Até uma das justificativas da ONU com relação a não incentivar as criptomoedas é isso, né? Você consegue fazer uma transação sem saber da onde que saiu e para onde que foi. E você pode estar fazendo uma transação de milhares ou milhões de dinheiros, né? E diferente de uma moeda fiduciária, que você tem um banco, você tem uma instituição responsável, nesse caso ele está distribuído e você só movimenta dinheiros, né? Sem saber da onde e para E onde. apesar de triste falar isso, é um mundo perfeito para você esconder dinheiro. Sim. A Receita não vai auditar isso. Você consegue colocar numa carteira, como que eles vão saber? Provavelmente eles vão achar uma forma, mas você querer esconder dinheiro, fica a dica para você que quer ser bandido. É bem mais fácil. Vai fazer isso com criptomoeda. E, Fábio, e para quem tá em casa pensando em o que é o tal do hash? É uma composição, uma sequência de números ou letras, né? Isso mesmo. É um cálculo matemático que pega tudo aquilo e transforma numa palavrona desse tamanho, assim. E a Através do complexidade de você achar isso aí é justamente, para quem lembra das aulas de matemática, lá é a combinação, né? São, sei lá, 15, 20 posições, podendo ter, sei lá, se a gente pensar em letras, tem 26 letras, mais os 10 números. Então, maiúsculo e minúsculo. Maiúsculo e minúsculo, tudo isso faz diferença. Então, você combinar isso para achar uma sequência que faça a equivalência. O cálculo ele não é complexo, ele é difícil de encontrar. A probabilidade é baixa, mas ele não é complexo. A gente Ele fala, tem muita máquina ao mesmo tempo rodando. É força bruta mesmo. O número né? de combinações é muito grande, né? Então, por isso que torna tão a necessidade de tanta potência, né? Isso aí. Muito legal. E eu ia perguntar, né? A gente comentou do blockchain aqui no contexto de Bitcoin, né? Mas ele pode ser usado em outra frente, talvez, né? A gente falou exclusivamente de Bitcoin. Ele registra com segurança, né? Hoje a gente está relacionando isso, ouve falar muito sobre isso, e a gente está falando aqui sobre moedas. Mas ele pode, talvez, relacionar com documentos, né? Com que qualquer transação, acho que entre uma e outra pessoa, que precisa ser pública e autêntica, talvez dê para usar essa plataforma. É bem lembrado, né? Até não comentei isso aqui, mas a partir do momento que esse bloco é fechado, ele passa a ser imutável. Você não consegue mais alterar o dado que está lá, nem colocar mais nada e acabou.
Então, por exemplo, um cartório poderia muito bem registrar em blockchain. Eu nasci dia 1º de 7/86, isso nunca vai mudar. Eu poderia registrar que a minha data de nascimento é isso em blockchain e ficar lá. E você pode usar também blockchain para tudo que seja, que eu quero enviar, vamos dizer, transacional. A gente usa moeda, porque moeda a gente faz transação financeira, mas pode ser outras coisas que você queira enviar. NFT, que é uma coisa da moda, NFT, você pode usar dentro de uma rede blockchain. Quer mudar figurinha, foto. Não é dinheiro, mas é uma coisa que você consegue enviar de um lado para o outro e garantir que isso vai acontecer por uma rede segura. É uma forma de utilização também. É um identificador único, né? E ele é tão seguro que eu queria perguntar como é que... Eu já vi um monte de notícias, mas não sei como é que funciona. Como é que o cara perde o acesso, né? Tem bitcoins dentro da rede hoje que estão perdidos, né? Porque os caras perderam a chave privada deles ali. E é o único acesso que ele tem interno lá, né? Não tem outra garantia, não tem um saque para o cara ligar lá e tentar identificar. Vamos fazer um paralelo a um banco convencional. É que o banco tem o saque, mas vamos supor que não tem. Você tem lá teu cartão de crédito, você tem de débito e tem 100 mil reais. E você perdeu a senha. E não existe um número no banco que você liga para falar, perdi minha senha aqui. Cara, perdeu, teu 100 mil reais está perdido. É mais ou menos assim que funciona. Não tem pra quem você ligar lá. Não dá pra você ligar pro Satoshi, que é os fundadores, e falar, perdi aqui. Quero recuperar minha senha. Já era e tá... Bem lembrado. Inclusive, eu queria até comentar do Satoshi, que a criação do Bitcoin ela é uma incógnita, né? É um mistério. Tem esse pseudônimo do Satoshi ali, mas ele nunca está relacionado a uma pessoa, ninguém descobriu quem é, nem nada, né? Não, oficialmente ainda não. Ninguém sabe quem é. Se é uma entidade, se é uma pessoa só, se é várias empresas. Tá aí uma coisa que ninguém sabe. Uma conspiração global. Isso, depois a gente vai ver esse vídeo, provavelmente, nessa época a gente não sabia, agora a gente sabe que é a pessoa... Fala futuro. Fala futuro. Mas realmente... E é engraçado porque, assim, faz anos que isso já tá, né? Então, se fosse alguma coisa a curto prazo, já deveria ter aparecido, né? A gente já tá com o Bitcoin há bastante tempo funcionando aí, rodando de maneira estável. Na verdade, ele não roda de maneira estável, né? Não tem como ele cair, porque ele tá descentralizado. E até agora não surgiu a origem, né? E deve ter um interesse muito importante aí. Só que eu queria voltar até no ponto ali do pessoal que perde os bitcoins. Isso não é penoso só para quem perde, mas penoso para a rede. Porque como a gente tem um número limitado de bitcoins no total que vão ser produzidos, esses queimados estão mortos nunca mais vão ser transacionados, né? Porque não existe mais a origem, não existe mais a chave de acesso ali. Então eles queimaram, né? O share, né, do Bitcoin, ele diminui com cada pessoa que esquece ali, não consegue mais girar esse mercado. Fica parado para sempre lá. O tesouro do futuro é achar um pendrive com um hash lá, né? Tem umas histórias, né, de um cara que ele tinha isso e perdeu o HD, ele contratou, não sei quanto que ele investiu para os caras ir nos lixão lá procurar se achava para ele. Tem uma história disso aí. Ele tinha muito, assim, daí perdeu, só que na época que ele tinha, ele não valia tanto, né? Daí depois chegou a valer $60 mil, gerou interesse, né? Daí ele investiu, mas não conseguiu achar. Essa história remete à questão da valorização do Bitcoin quando surgiu, né? Tem a clássica história da pizza, né, Fábio? Que a gente tá vendo pizzas lá, né? Que o cara comprou, acho que 2 pizzas. Por 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins, que hoje... Quanto que tava a cotação de hoje? Dia $20 mil. 18? Tava, 118 mil dólares. O cara perdeu uma pequena fortuna em pizza, né? Se eu voltasse no tempo, eu não ia nem me falar os números da Mega Sena, nem comprar Bitcoin. Comprar Bitcoin. Lá por 2008, 2009, assim, compre quanto Bitcoins puder. Show de bola. E agora acho que é interessante a gente relacionar tudo isso no nosso dia a dia, né? Como que a gente pode usar essas informações aí no nosso dia a dia, e para isso a gente vai falar com isso. Bom, no Eu Com Isso, como que a gente pode usar nessa plataforma do blockchain ou das criptomoedas no nosso dia a dia, né? O Rafa tem um case legal aí para contar para nós. Tem uma utilização do blockchain para rastreabilidade de supply chain. O McDonald's está fazendo isso e tem algumas outras empresas que estão investindo e eles conseguem reduzir aí um valor bem alto e uma confiabilidade nas informações que antes eles não tinham, né? Eles tornam o que antes não era íntegro ali, registram isso no blockchain ali e acabam tendo a confidencialidade da operação. Você deixa acessível a quem realmente precisa ver ou está envolvido naquela informação, né? Seria mais ou menos isso? Você ter todo o controle, né? Você ter toda a rastreabilidade toda vinculada para um blockchain. Então, você tem a garantia que aquilo não foi quebrado, você tem a garantia que tudo aquilo tá íntegro e válido. Muito legal. O Garcia também comentou agora há pouco ali sobre a utilização em
em cartório, tudo isso que hoje, né, operacional e documento, arquivo e... Poxa, hoje, se você for ver bem, né, é um pouco de atraso, né? Você tem que ir presencialmente no cartório para uma pessoa lá comparar uma assinatura que você fez 15 anos atrás com a assinatura de agora. É uma coisa ainda um pouco arcaica, né? Que tem muita oportunidade de evoluir com esse tipo de tecnologia, né? Acho que falta alguma solução. Na verdade, já tem soluções aí, né, de assinatura digital. Para aplicar, né? Mas ainda, né, você vai vender uma casa lá, você não vai escapar de, muitas vezes, ter que comparecer no cartório. Ainda não está tão difundido, né? Mas até pra gente, quando a gente recebe uma assinatura digital, a primeira vez que eu recebi, pra mim, foi muito estranho. Como assim? Tipo, Se eu só preenchi 3 ou 4 dados ali e eu assinei digitalmente, é algo muito diferente. E garanto que outra pessoa não faça esse mesmo processo com o meu nome, né? Sim. Então tem um certo receio envolvido também, né? Apesar de entrar um pouco nas teorias da conspiração, né, eu acho que tem um grande interesse financeiro disso, né? Imagina, não precisa mais de cartório, vamos fazer tudo em blockchain. Cara, quanta grana que não vai deixar de ser arrecadada e quantas pessoas vão deixar de ganhar dinheiro, né? Eu acho que tem uma pegada disso aí também. Hoje, qualquer transação cartorária, você tem que desembolsar, né? Você chega lá, segunda via, autenticação, qualquer coisinha que você for fazer, você tem que pagar. Então, e toda vez que você vai lá tem fila. Então, toda vez que você vai lá tem fila. Então, realmente, tem um quê de conspiração aí, porque para de girar uma grana. Ele essa tecnologia, ela vem num salto muito grande, né? Ela deixa de você ir presencialmente num cartório para assinar digitalmente do teu celular. É um salto muito grande que assusta as pessoas, né? Diferente do Pix, por exemplo. O Pix é uma revolução, poxa, todo mundo usa. Em um mês todo mundo estava usando, só falava nisso, e hoje ninguém tem medo de usar o Pix. Mas, querendo ou não, ele veio de... Lá atrás era cheque, daí depois DOC, TED, e o Pix nada mais é do que um TED melhorado ali. TED mais rápido, né? Então o pessoal já estava acostumado, veio gradualmente melhorando essa experiência. Agora o blockchain, ele meio que... É difícil até de você explicar para quem não está antenado com tecnologia como que funciona essa estrutura, né? Como que você explica isso que é confiável. E não se provou no tempo ainda. Apesar de a gente estar falando aí de vários anos aí em operação, a gente não viu nenhum problema grave sendo solucionado através disso, né? As pessoas em si, elas precisam ver algumas coisas acontecerem errado para daí poderem confiar que aquilo se resolve ou não. Como nunca viram dar problema, gera aquela dúvida de, poxa, será que realmente funciona ou é só para inglês ver, né? É que é muito disso que você falou do inglês ver, né? A pessoa quer olhar ali e ver o que aconteceu, né? Então palpável, é algo que é mais difícil, né? Se é difícil de entender para a pessoa olhar e ver que aquilo aconteceu real, pode gerar dúvida, né? Que é diferente do Pix, por exemplo. Se eu mandei 10 pro Fábio lá, na hora ali ele já via, opa, já caiu 10 aqui, tá tudo certo. Isso é meio que quase uma doutrinação, né, cara? Você ter uma conta no banco, talvez o Pix foi aceito tão rápido porque ele veio das grandes instituições, né? Também. Você não vê os bancos usando blockchain e divulgando isso. Talvez se o Itaú começasse a usar blockchain, o que é isso? O pessoal começasse a se interessar mais. Inclusive nessa linha aí foi uma imposição do próprio Bacen, né? Que é o Banco Central, né? Tipo, ele delimitou, colocou as regras, requisitos até funcionais, não, quanto tempo que tem que dar de resposta, etc., para que a coisa acontecesse. E os bancos não tiveram alternativa. Não vou fazer. Cara, você vai fazer e acabou, entendeu? Mas falando dessa mudança ali, a mudança de paradigma, na semana passada saiu uma matéria falando do Pix, que ainda para faixa de mais idosos, a rejeição ainda é muito grande. Então, imagine, para uma pessoa mais idosa, uma assinatura digital. Então, é bem complicado. A gente está mais na área, mas para quem não é tão ligado, ainda tem uma mudança muito grande, uma resistência. Certeza. Mas isso vai mudando aos poucos, né? Eu acho que à medida que a geração vai passando e a galera mais nova aí, né, tá surgindo, etc. E eu acho que os termos, eles vão se familiarizando, né? Eu brinquei no começo que eu queria ganhar criptomoedas navegando na internet, né? Mas é porque hoje você tem a opção, por exemplo, tem o navegador Brave lá, em que você pode, que é o navegador que eu uso, que você pode selecionar se você quer receber ou não propagandas, e quando você recebe, você é remunerado, né, numa pequeniníssima fração de uma cripto lá, para ganhar aquele anúncio, né? Então, você, de fato, recebe para navegar, né? Estou usando aí faz alguns meses já, tenho uns poucos dólares lá guardado, mas você vê que funciona. E é coisa do dia a dia, coisa que antes era uma navegação na internet, era normal. Hoje em dia você passa a receber. Eu acho que esses conceitos, eles vão, aos poucos, passam a começar a ser mais comum no nosso dia a dia, né?
E essa pegada aí, a gente fala em Bitcoin, a gente fala em Ethereum, que são as moedas mais famosas, né? Mas tem milhares de moedas, a cada dia nascem novas. Às vezes essa aí que você tem seus pouquíssimos dólares, daqui a 10 anos podem estar valendo milhares, né? É pouquíssimos mesmo, hein, gente? Não vão... centavos de dólar, né? E aí só tem também essa questão, né? Uma coisa é você investir num Bitcoin ou num Ethereum, que por mais que a gente saiba dessa volatilidade, até muito com relação ao mercado financeiro, essas menores, eu vou investir 100 mil dólares nela? É muito mais difícil eu ter essa coragem do que eu investir numa outra, né? Até porque é volátil. Né? Sim. O tempo todo, o Twitter do Elon Musk lá altera todo o mercado, então é volátil, é um mercado de risco, você tem que saber onde você está pisando. Os especialistas sugerem que você participe disso para você não ficar de fora, mas não algo mais do que 5% do teu patrimônio. Então, isso para quem já é um pouco mais agressivo, inclusive, nos investimentos. Então, minha recomendação é que você não faça nada que você não saiba. Não siga um vídeo do YouTube lá que ensina você a investir, sai investindo, porque você vai perder dinheiro se você não acompanhar, se você não souber o que você está fazendo. A curva dela é bem assintosa, né? A gente tá vendo com o Fábio lá também, quando o Bitcoin nasceu, ele surgiu, cresceu um monte, de repente, em um determinado período, ele caiu 70%. Né? Tava valendo 10 mil dólares, foi para 3 mil, né? E é mais ou menos o movimento que está acontecendo e que originou a nossa conversa aqui, né? Que no começo do ano, acho que estava 60 mil dólares, né, Fábio? Hoje, 60 e pouco. Hoje está 18, 19 mil. Né? Então, caiu 66%, 60%. Então, ele faz esse movimento. Você tem que realmente entender e saber onde que você está pisando para não enfiar o pé na jaca, vamos dizer assim. É uma grana que você tem que deixar lá e tá ciente que você pode perder. Não tudo não, mas é uma grana que você realmente pode perder. Você comprou por 20, daqui a pouco tá 10. Então, você perdeu um tanto. Né? A zero não vai chegar, acho muito pouco provável. Mas é uma grana que você não pode depender dela. Pô, tô fazendo uma reserva financeira. Não é para isso, né? Se mercado de ações já é volátil e não é recomendado para isso, imagine então o Bitcoin, que é muito mais dinâmico, né? Que eu ainda comentou, né, cara, dependendo de quem dá uma notícia, conversava também sobre a questão da China, né, que falou que como que era, Fabio? Teve um tempo atrás que a China comentou que ela ia banir todas as exchanges de Bitcoin do mundo. Aí isso gera um susto no mercado, né, falou, porra, as maiores mineradoras estavam lá. Daí, porra, a China tá parando, né, então, sinal que vai acontecer alguma coisa ruim no Bitcoin. Aí despenca o valor. Os chineses espertos mudam de ideia, compram um monte no preço baixo. Exatamente, vai ver só chinês comprando. Por que será que eles bloquearam? Relacionado ao ISD, talvez, questões ambientais? Pode ter isso também. Lá é um país comunista, né? Eu acho que eles querem deter tudo o que acontece lá, né? Isso, como por ser descentralizado, então eles vão ter que seguir regras que não tem regras. Então, cara, acho que é uma característica um pouco do comunismo. Imagino eu. Entra um pouco no que o Rafa falou de rastrear, né, Rafa? Quando você tem uma fiduciária padrão, você consegue monitorar, né? O comunismo é controle, né? Então, de certa forma, os caras querem controlar tudo. No blockchain lá não tem como ter esse rastreio. Vai totalmente contra a ideologia, né? Muito bom. Gente, é isso. Esse foi o nosso Geeks na Área. A gente falou superficialmente que daria para fazer 4 horas de podcast. Facilmente de criptomoedas. Mas eu queria que vocês deixassem no comentário desse vídeo aqui se você investe em criptomoedas, se você não investe, quais moedas que você utiliza aí. Vamos conversar, qualquer coisa a gente cria até um grupo, às vezes, né, de relacionamento aí pra gente conversar sobre isso, que é um assunto muito interessante, muita gente gosta. A gente, particularmente, aqui também sempre tá falando pros corredores, então vale a pena. Fechou? Agradeço a participação de vocês, Rui. Valeu. Valeu. Valeu, Rafa. Valeu, Garcia. Valeu, time. A gente se vê semana que vem, ou daqui a 15 dias, eu acho. Até mais. Valeu. Falou, até mais.